Fala, gente, tudo bem? Daniel por aqui. Aqui é o UX Now, um canal de YouTube onde a gente fala a respeito de UX, experiência do usuário, design, Funko Pop, bonequinho. Não, normalmente é mais coisa de design. E uma das promessas que eu me fiz agora para 2021 era trazer mais pessoas para bater papo, conversar sobre artigos, de repente, legais que tem na internet. Eu tenho feito isso com o Guia do Design. Fiz no ano passado alguns artigos, alguns papers também que as pessoas escreveram, então eu acho que é legal a gente trazer esses artigos e procurar trazer as pessoas que são autores e autoras desses conteúdos para a gente conversar. Também a gente gravou coisas sobre o Design 2020 no ano passado, então eu acho que é legal a gente ter esse bate-papo com pessoas que estão contribuindo para a comunidade de design. Às vezes a gente esbarra com os artigos que podem soar polêmicos. Então, às vezes, a gente encontra um artigo que você fala, nossa, que polêmico isso. E quando você lê um pouco mais, você pensa, isso até que não é polêmico, né? Polêmico não é polêmico. Polêmico é sair xingando tudo, né? Polêmico. Então, às vezes, não é tão polêmico. E eu já tinha lido artigos dessa pessoa antes. Eu não estou fazendo spoiler nem nada, é o Flávio Lamenza, ele está aqui embaixo, aqui no StreamYard, sabe? Eu já tinha lido outros artigos dele, já tinha achado bacana, e os artigos dele eram sempre em inglês, então eu sempre ficava pensando assim, deve ser um gringo, né? E às vezes a gente descobre que os gringos são brasileiros. Fala, é brasileiro, brasileiro, vamos conversar então aqui em português. Então isso é muito legal. Então eu vou botar aqui o Flávio, aqui no nosso bater-papo, e vou tirar ele do mudo. E aí, galera? Beleza? Aí, Flávio, cara, e você sabia isso aí? É um negócio que é muito louco. Eu já tinha visto artigos seus, ou comentários seus, ou algumas coisas suas, e eu achava que você era gringo, mano. Eu olhava e falava assim, pô, o Flávio é gringo, é um designer gringo. E aí, depois que eu vi que era brasileiro, eu falei, pô, não, cara, é brasileiro, carioca. E aí, se apresenta pra galera. Bom, muito obrigado. Pô, obrigado mesmo pelo convite, por ter lido o artigo, por ter sido generoso com o seu tempo e lido o artigo. Foram o quê? 11 minutos ali, né? Acho que uns 11 minutos. Tentei botar uns GIFs no meio de campo ali para dar uma distraída. Alguns GIFs fazem só. Acompanho o seu trabalho também, então muito obrigado pelo convite. Eu sou o Flávio Lamenza, carioca, sim, moro em Londres há 6 anos. Tenho escrito algumas coisas sobre UX ou UX. Provavelmente vou falar algumas palavras em inglês, não achem que sou metido nem nada assim, mas é que o português realmente vai sumindo. Apesar de falar português em casa, mas as palavras do dia a dia, assim, do universo UX, acabam sendo mais em inglês. E estava conversando com o Daniel antes, ele falou, pô, você era o Chongas, né? Eu falei, cara, pois é. Eu, então, fazia, ele descobriu lá, dando um Google, eu fazia... Stalker, eu fui stalkear a vida do Flávio. Desde 2003, cara, em 2003 eu comecei a escrever o Chongas, durou 10 anos, foi muito maneiro, na uma época maravilhosa dos blogs. Aí depois o Kibe, queridão Antônio Tabet, me chamou para tomar conta do Kibe Louco, que ele foi sair do Kibe para fazer um projeto aí na internet chamado Porta dos Fundos. Pequeníssimo. Flopou ou deu certo? Esse negocinho aí chamado Porta dos Fundos. Kibe, pô, é um grande amigo, assim, um dos caras mais generosos que eu conheço, gente boa demais. E me chamou lá para tocar o Kibe enquanto ele fazia esse pequeno projeto chamado Porta. E aí, em 2015, 2016, a internet estava meio cambaleando, os blogs, né, estavam meio cambaleando, Facebook dando porrada nas pernas dos blogs, e os blogs meio molenguinhos assim. E aí eu perdi, eu acho, o trem, a passagem para viajar de YouTube, Instagram, social media e tudo mais. Enfim, resumindo, e o Rio de Janeiro super violento. Aí eu pensei com os meus botões para dar um all-in, como a gente estava falando antes. Eu falei, vou tentar morar fora com o meu nome italiano e passaporte italiano. Vou tentar estudar sobre UX e italiano. E eu já sabia falar inglês. Deixa eu até falar uma coisa, gente. Porque assim, eu combinei agora, a hora que a gente está gravando, agora são 8 da noite aqui no Brasil, 11 da noite na Inglaterra. Então tá bem tarde lá. E eu combinei com ele assim, não, vamos entrar um pouquinho antes, a gente
E a gente ficou conversando durante 1 hora. Então a gente já conversou um monte de coisa, não tava gravando, a gente tava falando um monte de coisa, e falando bem de coisa, falando mal de coisa, mas a gente tá falando faz um tempão do quanto a gente perdeu de Bitcoin, a gente já conversou de um monte de coisa. Então a gente já tá brother aqui, já estamos tudo conversando aqui mesmo. Eu já vi, eu fiquei stalkeando a vida dele, eu já vi ele fazendo vídeo de omelete com brócolis. Já nossa, eu imagino, cara, estamos de olho aqui. Estamos de olho. Mas aí ele fez essa gentileza de vir aqui bater esse papo, mesmo sendo tarde aí no paizinho dele. E no mundão de UX, foi o que eu acho que eu consegui usar olha o inglês vindo aí, de transferable skills, das skills que eu poderia transferir, de ter os usuários no meu coração, os meus queridos leitores, que eu escrevia o conteúdo para. Tipo, como que eu consigo usar esse carinho, a atenção que eu tenho todos os dias e criar e tentar buscar coisas novas para eles, que tipo de profissão eu posso ter no momento. E aí eu comecei a pesquisar sobre UX, conheci aqui um queridão, cara, na maior das cagadas, assim. Tem tempo de contar essa história rapidinho? Pode contar quantas histórias quiser, aqui é o YouTube, é tudo de graça o tempo. Você vê o poder, mas fica aí o incentivo pra galera não ter essa vergonha de tentar se conectar. Então, eu me amarro em conectar com gente, por isso que eu queria, quando você falou que poderia aparecer, eu fiquei ainda, quando é que a gente vai gravar? Então, eu realmente queria e conhecer você principalmente, porque eu acho maneiro conhecer gente e estar bem conectado e tal. E aí, quando eu estava pesquisando para vir para Londres, eu meio que conhecia o Murilo Gun, que ele acompanhava meu trabalho também e tal. O Murilo Gun, antes ainda fazia stand-up e tal, depois foi estudar nos Estados Unidos. Criatividade. Depois foi estudar criatividade, hoje ele trabalha bastante com... Exatamente, ele tem a Keep Learning School, e acho que é um dos maiores influenciadores, ou coaches, vamos dizer, se puder usar essa palavra numa maneira positiva. E aí, o Murilo Gun, numa dessas viagens, menciona que estava em Londres com o Fabrício Doré. Você ouviu falar nele, não? Que hoje virou VP da McKinsey até. O cara é amigão meu. Amigão. Enfim, já resumindo a história. Aí eu falo com o Rodrigo Fernandes, Jacaré Banguela, que conhecia melhor o Murilo. Pois é, Jacaré Banguela. Aí eu falei, ô Rodrigo, meu querido, manda uma mensagem pro Murilo que eu tô querendo morar em Londres, para o Murilo me conectar com o Fabrício. Tipo, uma porra de uma ponte enorme. E aí, eis que o Fabrício... Através de um outro assunto que não tem nada a ver, né? Nada a ver. Pelo humor, nada né? A ver. De repente. Nada a ver. E aí e todos foram sensacionais. Aí o Murilo já meio que, não, claro que você é o Flávio dos Chongas e tal, não sei o quê. E aí o Fabrício também já chegou, sua esposa quer falar com a minha esposa, eu posso ajudar você e tal, não sei o quê. E o cara, gente boníssima. E acabou virando meu vizinho, eu virei vizinho dele, quando eu vim morar em Londres. Me chamou para um churrasco na casa dele. Foi maravilhoso, que querido é o Fabrício. E aí, ele era um praticante do UX, um UX practitioner, e eu acabei e fez sentido para mim. Entrou na minha... Falei, ótimo, UX eu já estava lendo sobre, mas ouvindo dele, ele me inspirou a trabalhar e a pesquisar e a ler, estudar sobre, e estou aqui trabalhando 5 anos já como UX designer, tendo as minhas teorias malucas, e tentando escrever e colocar um pouco, organizar o meu cérebro, colocando coisas em artigos e tal. E até o momento que você leu, estamos aqui. E isso é muito doido, porque uma das coisas da gente tentar fazer essa transferência de conhecimentos aí que você comentou, é que muita gente, isso tem no seu artigo, daqui a pouco a gente até conversa disso. As pessoas que trabalham com o X hoje no mundo, em Londres, no Brasil, no Sydney, em qualquer lugar, elas vieram de vários lugares, né? Então a gente já sabe isso. A gente sabe que as pessoas que trabalham vieram de vários lugares. Então algumas pessoas eram jornalistas, outras pessoas eram chongas, outras pessoas, sei lá, psicólogo, outra pessoa... Engenheiros, engenheiro. Então é um lugar que é uma metrópole em si, assim, de conhecimento. Eu acho que é muito doido isso. Mas para você entrar nisso, você correu atrás de se preparar, porque você não era isso, você foi atrás de estudar, né? Aí quando você... Sim. Não só estudei por conta própria, mas
aqui em Londres tem uma escola, vamos dizer assim, chamada General Assembly. Tem várias agora, em qualquer lugar do mundo tem uma escola de UX, Já. tem formações, tem mestrados em UX, chama como na Kingston University, aqui perto onde eu moro até, tem um mestrado já em UX Design e tal. Que demais. Hã? Que demais, muito legal, né? Pois é, inclusive eu fui numa palestra de um... Cara, tudo é conectado, é muito louco. Eu fui numa palestra de um cara que era desse mestrado, ele era um researcher, UX researcher, PhD, estudando para PhD em psicologia e comportamento humano e tal, e a palestra foi assim, maravilhosa, e eu olhei pra caramba, e o cara falou umas paradas que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E eu falei, porra, e o nome dele era Alberto. Eu falei, cara, esse cara ou é brasileiro ou é português, vou trocar uma ideia, vou depois da palestra trocar uma ideia com o cara. E eu acabei trabalhando com ele na Vodafone, que ele entrou para ser o researcher lá, eu fiquei felizão também, o cara é muito gente boa. E ele era brasileiro? Não, português, Alberto Ferreira. Português. Mas gente boa, nossa, que cara maneiro. Procurem, caso tenham oportunidade, procurem no LinkedIn e digam que eu recomendei. Ele é muito gente boa. Inteligente demais, cara. Nossa, o cara sabia todos os livros decorados na cabeça dele. Eu nunca conheci alguém assim. Bizarro. Enfim. Alberto Ferreira? Alberto Ferreira. Já tô procurando aqui, porque depois eu procuro ele. Sim. E aí, voltando à sua pergunta, e me lembre sempre de voltar à sua pergunta, porque minha cabeça vai longe nessas... Eu também. Então, a pergunta é, você estudou para ir trabalhar com isso daí? Pois é, eu ia lá, então. Aqui tem uma escola chamada General Assembly, e meio que foi quase que o passaporte. Hoje em dia está mais difícil você fazer um curso, uma escola e conseguir entrar na profissão, porque pensa só, desde quando eu me formei, né, em 3 meses, a General Assembly forma 30 pessoas a cada 3 meses. Então, porra, eu me formei em 4 ou 5 anos atrás, mas a cada 3 meses é um balde de 30 pessoas entrando no mercado, não só da General Assembly, mas de todas as outras, né? Mas ainda assim eu recomendo, porque um curso desse, ele te ensina a fazer não só os princípios da interação, as heurísticas, quem você deveria, maneiras de apresentar trabalho, como que você monta um portfólio, currículo, que é, né, o UX, o que é interação, o que é princípios do HCI, do Human Computer Interaction, e por aí vai. Ensina Gestalt e coisas que é possível que seja comum, acho que para um designer assim, né? Mas na escola tenta cobrir isso. E como que você faz entrevista com o usuário, o valor de fazer entrevista com o usuário, o que é um business, como que você leva o que é uma hipótese, o que é uma assumption, como é que é assumption em português? Uma suposição. Pronto, o que é uma suposição? Um chute. Hã? Um chute. Perfeito. O nome não técnico, o que é um chute? Um chute, eu chuto isso. E por aí vai, só que é sempre aquilo, o que faz a escola é o aluno, né? Você pode fazer Harvard e ser um bosta, ou você pode, ir para uma escola chumbreca e, querer aprender e transformar aquilo em algo maravilhoso. E é assim que eu tento ver, não só estudando lá, mas me conectando com as pessoas, fazendo parte do ecossistema, indo para Meetup, que aqui em Londres tem bastante. Sempre quando eu vou no Meetup, eu tento falar com os palestrantes, saber mais sobre eles. Agradeço depois por LinkedIn para já conectar, sacou? Fazer aquela ponte do... muito maneiro. Isso é uma dica muito boa, inclusive, isso daí, que é você agradecer, falar pontos positivos, o que você aprendeu com aquilo. É um negócio que é um jeito de puxar assunto. Lógico. Eu tô falando isso porque foi assim que eu puxei assunto com ele, viu, gente? Eu vi ele no LinkedIn, eu li o artigo e falei, vou puxar o assunto. Falar, cara, eu gostei muito do artigo. E é legal, você escrever um artigo é bom também para as pessoas puxarem assunto com você. Certamente. A pior coisa do mundo é você mandar aquela conexão sem mandar um notezinho, né? Um negocinho escrito no LinkedIn, não custa nada. Fala, gosto disso, daquilo, vamos trocar uma ideia. Ou como eu costumo usar muito, é assim, eu gostaria de conectar com você para saber mais sobre o seu trabalho. Você coloca, né? Você faz a gentileza de querer saber mais da outra pessoa e tal. Então, a predisposição a querer conhecer aquela outra pessoa. Resumindo,
Depois da General Assembly eu já consegui trabalhar numa startup como UX designer. Aí depois eu fui para Carphone Warehouse, que aqui é tipo uma, sei lá, cara, o que é a Carphone Warehouse? É tipo uma Ricardo Eletro, vende tudo. Aí eles estavam com uma startup lá dentro, mas tinha, sei lá, umas 100 pessoas já para fazer uma telecom dentro da Carphone Warehouse, como se a Ricardo Eletro quisesse fazer uma Vivo para competir, sabe? Com 4G, essas paradas assim. Vende telefone, né? E aí depois... Já vende a linha também, né? Lógico. E aí depois Vodafone, e agora eu tô na Sky fazendo... Que é muito maneiro, assim. Eu queria muito ir pra Sky, porque o UX hoje em dia vira muito assim, é desktop, mobile e tablet. Né? Como é que você faz os protótipos e tal nesse sentido? E na Sky eu tô tendo a oportunidade de desenhar para televisão. É uma interação completamente diferente. É controle remoto e mexer setas para cima, para baixo, direita, esquerda, com select, assim, é fixo. Você não pode, não tem, a tela não aumenta, não tem barra de rolagem, sacou? É maneiro, eu tô na Sky agora, bem feliz, cara, bem feliz. E é muito louco isso que você falou da gente, como designer, ter oportunidade. Não, normalmente são dadas pra gente as oportunidades desses universos, tipo celular, aplicativo, mas tem múltiplos universos, desde os universos das telas, dos projetores novos, dos próprios controles remotos, dos dispositivos de realidade aumentada, tem um monte de coisa. Né? O que pode ser um gancho interessante para o artigo, porque UX Designer traz no nome essa questão do design, assim, que talvez não... que implique um certo... Oh, meu Deus, o português está indo embora. Pode mandar, manda em inglês aí que a gente faz a tecla SAP aqui, ó. Não, é que o design, ele imply, qual é a palavra? Ele traz dentro da palavra design, ele meio que traz junto algumas... como é que é? Algumas convenções que as pessoas possam entender. Designer, então deve ser isso que ele faz. Quando, na verdade, se, por exemplo, pudesse ser, chutando alto aqui, mas um investigador da experiência do usuário, porra, você pode ser desde o cara que vai no cinema perguntar para você se você estava confortavelmente sentado na cadeira, e aquilo também ser a experiência do usuário, aquele que foi lá assistir o cinema, a pipoca estava quente, o tempo da pipoca para a fila foi adequado, você ter que dar o papelzinho, você imprimir o papel em casa para o cara na porta do cinema só fazer daquela rasgadinha e te entregar de volta, faz você se sentir, sabe, da maneira adequada e tal. Quem vai tomar conta dessa experiência toda é um designer? Falei com a cara feia agora, mas não com essa cara. Mas eu entendo o que você está dizendo. Eu acho que a palavra que você queria falar é quais são as implicações do nome design, né? Porra, muito obrigado, cara. Mas a ideia mas eu compreendo muito isso, porque tem uma expressão que a gente fala que é o hábito faz o monge. Então, que o jeito que você se veste faz também a sua profissão, e a sua profissão faz o jeito que você se veste. Eu vou ter que botar assim uma ordem. Então, as duas coisas são mútuas. Então, quando você fala que você é um designer, as pessoas carregam uma expectativa do que é ser um designer, e porque elas carregam essa expectativa, tem um negócio muito que a gente chama o modelo mental, o que ela acha que é um designer. E quando ela traz o que ela acha que é um designer para dentro do modelo, ela fala para você, eu esperava isso de você, e você acaba se comportando desse jeito, de tanto que as pessoas estimulam você a ser assim. E a palavra design traz esse negócio, que muita gente acha que design é fazer tela, o aplique... A aparência, né? A parte cosmética ali, né? A parte cosmética da coisa. E pior, que aí a palavra UX design, que aí eu acho que também é gancho desse negócio do artigo, eu já vou botar o artigo aqui. Deixa eu até botar aqui só para vocês. Depois eu vou botar o link. Vou botar o link do artigo, mas é isso. Tem alguma coisa errada com esse nome, UX designer. Que é basicamente o artigo. Então, a própria palavra UX designer também fica parecendo para a maior parte das pessoas, para 99% dos casos,
que a gente está falando de uma experiência dentro de um aplicativo. Uhum. É o que as pessoas acham. A tradução na cabeça, quando leem UX designer, é fazedor de aplicativo. Sim, pois é. Não então, é só isso. então você faz isso aqui melhor, né? Então, se isso aqui tá ruim, foi você que não fez bem. Exato, ele fica preso ele fica preso no mundo digital. Quando, na verdade, se você tivesse, sei lá, um título mais adequado, ou sei lá, uma maneira melhor de você entender a arte que tem no UX, você poderia usar os recursos e as metodologias de UX que a gente de entrevistas, de observação, de documentar jornadas, para uma infinidade de coisas, não só no mundo digital, mas como no mundo físico também. Inclusive, eu acho um negócio doido. Estou dando uma passagem. Gente, de novo, eu vou botar o link aqui para vocês lerem o artigo. Acho que é muito legal ler. Ele está em inglês, mas depois você bota o Google Translate. Ou a gente pode ficar enchendo o saco do Flávio para ele escrever em português também. A gente aumenta o trabalho dele aí, ele sabe escrever. Pode ser. Ele faz uma versão tupiniquim aqui para nós lermos isso aí em português. Pior que eu já no melhor sentido também da palavra. Eu já tive algumas pessoas que vieram me falar em inglês, perguntando se podiam traduzir, que eram brasileiros, se podiam traduzir o meu artigo em português. Aí eu respondi em português, assim, aí a pessoa fala, você escreve em português? Eu falei, escreva, só que eu só não tenho tempo, mas pode ser. Um dia... Ou então você pede para uma dessas pessoas, gente, você aí, já traduza. Aí você passa para ele ver se tá tudo bem. Mas aí, eu vou pegar alguns trechos aqui, que são trechos importantes que a gente fala como se fosse mantra, porque às vezes as coisas que a gente faz é um mantra. A gente fica repetindo. E um dos mantras, que é um mantra super Donald Norman aqui, que é a experiência do usuário, tem todos os aspectos das interações das pessoas, dos usuários finais, né, com as companhias, serviços e produtos. E, por consequência, telas e botões, e cadeiras de cinema, e tickets de cinema, mas por consequência, né, não só. Então, isso é a descrição. E aí eu vou falar o que eu interpreto do teu artigo disso aí. Aí você me diz, vou até voltar para nós aqui, aí você me diz se eu estou indo para o caminho que eu acho que era. Só que quando a gente fala isso, então você é um ex-designer e você lida, então, com todos os aspectos da experiência de alguém com uma marca, empresa, serviço ou produto. Você está trazendo uma responsabilidade para essa pessoa do tamanho, caramba. Será que é certo, justo isso? Sendo que tem muita coisa fora do aspecto? Exatamente. E aquela palavra que você usou da expectativa, né? E para mim isso é o que mais me incomoda, porque no meu dia a dia, cara, o meu dia a dia vem o PO, o Product Owner, a gente troca uma ideia, mas normalmente eles vêm com o requirement, que o requirement com a requisição, com o requisito dele lá, com o pedido. Exato, ele vem com os requisitos que, na maioria das vezes, não são validados com o usuário, então para mim são assumptions, são as suposições, né, são os chutes. Eles vêm lá com uma lista de requisições que não são validados com o usuário, que é como a gente aprende, deveria ser, né? Até então é só o que ele acha. Que veio, na verdade, de um outro... Isso assim, trabalhando em grandes empresas, né? Que normalmente o PO pegou de um time comercial ou de trading, alguém que mexe com os números e viu que os números estão aqui e ali, assim. E aí, ou você precisa subir um número aqui ou descer um número ali, mas eles traduzem aquilo numa maneira que os developers que os desenvolvedores vão poder escrever as histórias lá e tal, os tickets, e acaba chegando para mim, por exemplo, numa journey, numa jornada que eu estou fazendo agora, que é basicamente, num exemplo da Sky, a caixa principal, ela pode conectar com a outra caixinha lá de cima, e elas se comunicam. E aí, o que eles inventaram, o que a Sky inventou se a internet for da Sky, a caixa lá de cima, ela vira um booster do Wi-Fi automático. Ela aumenta o sinal do Wi-Fi direto para o seu quarto, o que é legal pra caraca. Aí as outras
os outros competidores falaram, eu também quero usar isso, é injusto você fazer um negócio só para você. E aqui o mercado é muito regulado, assim, é muito forte. Aí, ou seja, a Sky teve que ceder, abriu a API, e agora a Virgin, a BT e outros players no mercado vão também ter acesso a esse negócio. Aí chegou para mim tomar conta dessa experiência. E aí, quando eu fui lendo tudo, cara, resumindo, para mim, quando você está na sua caixinha, só o que você precisa dizer é: você quer transformar a sua caixinha num Wi-Fi booster? Sim ou não? É um toggle switch. É um switchzinho, sim ou não? E para mim é isso. Tipo, aí eu falando com o Pio até camarada, eu falei, cara, você tá me pedindo para botar os wireframes de um switch, de sim ou não? Porque os componentes já existem. Os developers, todos os componentes já existem. É só um toggle switch, sim ou não. Mas aí, porque existe o UX designer, meio que gerou-se essa expectativa de que não, a gente tem que ver a experiência como um todo e tal. Eu falei, tá, então a gente tem tempo para fazer teste com o usuário, para ver como é que é a experiência? Não tem tempo. Tá, é porque o órgão regulador que está exigindo que a gente tenha implemente essa função. Então, acaba que a expectativa da experiência, na maioria das vezes em que eu trabalhei com a experiência, você trabalha com uma coisa muito em particular, normalmente sendo as mãos criativas do Product Owner, que ele não sabe, normalmente o Product Owner não vai saber usar as ferramentas que a gente usa, como Figma, ou fazer um prototype, ou fazer uma entrevista com o usuário. E aí a experiência do usuário acaba sendo só esse micro pedaço do universo que faz parte da experiência. Então, essa é a minha proposta, acho que essa é a minha proposta no artigo, de questionar, se o designer é o designer da experiência do usuário, por que os designers da experiência do usuário não estão tomando conta ou designing para toda a experiência, só para aqueles micro pedaços da journey que vem direto do PO, que não é nem criado pelo designer. Então... Isso é profundo, né, cara? Porque, vou absorver um pouco isso aí. Porque é profundo. Porque apesar da gente falar a respeito em N lugares, em vídeo aqui, em artigo ali, no vídeo do Norman, falando UX is everything, a gente fala que o negócio é o todo, mas de um ponto de vista, quando chega pra gente, que é o profissional encarregado disso daí, apesar de toda a responsa, alguém já vem com muita coisa já mastigada, que até você fala isso, tem um dos pedaços no artigo, que eu vou até voltar, foi um pedaço que eu lembro que eu marquei. Deixa eu achar. Aqui, ó, esse pedaço aqui. Ele tá com a cola também, gente. O Flávio tem a cola dele, eu tenho a minha cola aqui, ó. Que era... Você pode gostar, você pode não gostar disso aí. Você pode ser um camarada que aprova ou que não aprova isso daí. Mas vai ter um monte de gente fora do time de design tomando decisões de design que afetam a experiência de maneiras muito, 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 muito importantes. Eles estão, dessa maneira, também desenhando o produto. Aí é um problema a gente de traduzir a palavra designing para cá, que eles estão também projetando o produto. Por consequência, eles também são os designers. Que isso é extraído de um outro artigo, tá, gente? Até para entender isso daí. O Daniel Burka, inclusive, ele tá no documentário muito bom até da InVision, aquele Design Disruptors. Ele trabalhou com o Jake Knapp, que é o cara que escreveu o livro Sprint. Eu sigo ele, é bem legal, assim, ele é um cara muito, muito brilhante, assim, nas coisas que ele escreve, e isso é fantástico. Eu falei, isso é ouro. E é verdade, cara, todo mundo toma essas decisões o tempo inteiro. Outros exemplos, por exemplo, mas isso assim, eu trabalhei em startup, em grandes empresas, nunca trabalhei em agência. Eu acho que você pode, de repente, então, fill the gaps, você pode... Preencher as lacunas. Muito bem. Eu às vezes fico pensando, cara, será que eu falo isso? Será que eu falo preenchendo as lacunas? Eu acho que não, cara. Eu acho que ninguém falaria preenchendo as lacunas. Isso é muito de nerd, né? E, senhor Furtado, você preenche as lacunas? Eu vou trazendo aqui uma lacuna pra gente preencher, fique tranquilo. Por exemplo, eu tenho que... Um dos meus trabalhos é resolver
a Sky, assim como no Brasil, funciona com satélite aqui também. Só que as caixas novas são maravilhosas. Quase já não dá mais problema com tempo ruim. Só que no Brasil, acho que eu me lembro que a minha Era zoado, namorada, esposa, na época namorada, tinha Sky e caía muito por causa do tempo ruim e tal. Hoje em dia quase já não dá. Enfim, aqui, de vez em quando, Londres, o tempo ruim é 100% do tempo. É só tempo ruim. E tem muito vento e tal. Então, de vez em quando, cai o sinal. E cai o sinal, cara, quando cai o sinal, cai feio mesmo. E aí, às vezes, tem que ter um engenheiro para ir lá. Engenheiro, a gente chama de engineer. Tem que ter um agente, sei lá, alguém para ir lá. Técnico. Subir no telhado da pessoa e consertar. Enfim. E aí eu tô trabalhando nessa experiência, nessa jornada. E, cara, há uma informação, assim, eu lendo os relatórios e tal, antigos, tentando estudar mais e saber, e querendo entender por que o problema é um problema, e aí sim, eu acho que é um grande poder do designer de UX ou do praticante de UX entender qual que é aquele problema. Aí eu li, assim, que... Eu não sei se eu posso ficar falando dos números e tal, mas eu li que é um número muito alto de pessoas, mais de 1.000, pronto, mais de 1.000, que ligam toda semana, ou seja, é um número mais alto ainda, para saber aonde está o agente que vai consertar a antena. Só isso. Ou seja, cara, mais de 4.000 ligações por mês, por ano. É dezenas de milhares de ligações de humanos do Reino Unido ligando para a Sky, que custa dinheiro, custa bastante dinheiro, inclusive, querendo saber onde está o engenheiro. E a gente recebe por SMS tudo direitinho e tal, só que eles não sabem onde é que está esse engineer. E aí, para mim, tipo, isso faz parte da experiência. Porra, como é que a gente não tem nada na tela ou não tem nada no celular que a gente possa dizer, porra, a Amazon diz para mim onde é que tá o cara da van, ele ainda fala assim, olha, ele tá a 20 casas, ele tá a 19 casas, 18 casas. Eu já tenho um parquinho aqui perto, eu brincando com os meus moleques, eu já voltei correndo para casa, porque... Que já tava chegando, já exatamente, dá tranquilo. O que é maravilhoso, é uma experiência boa, eu posso ir sem ficar preso em casa. E aí a Sky tem esses problemas, e para mim, esses problemas não, esses desafios. E para mim, isso faz parte da experiência. Aí eu falei assim, pô, eu posso resolver esse problema também? Esse problema não, porque não tem ninguém, não tem ninguém designado. Ninguém é dono desse... Ah, entendi. Ninguém é dono. Eu falei, porra, então eu quero ser o dono. Então manda para mim. Mas é que você tá nessa journey, você é um designer, você não tá o centro de custo que os UX designers estão não servem para resolver esse tipo de problema. Tipo, quem paga o meu salário é o grupo, é o design, é o product, que tem um custo. Que louco isso, né? As ligações são outro custo, é outro balde de dinheiro, é diferente. Então, eu não posso ter o meu tempo designado para isso. Aí eu falei, porra, então, cadê? E a experiência? Como é que a gente chama isso, então? É o quê? Não é experiência? Cara, isso em grande empresa Não, eu tô entendendo o que você tá falando, porque assim, a gente fala muitas vezes, e o próprio Norman fala, em outros lugares, outros artigos, a gente fala a respeito de uma palavra super bonita. Em inglês vai ficar holística. Usam direto aqui. Holística. Então, quando a gente fala holística, holística. É o todo. Eu quero ver o todo. Então, não adianta nada você fazer a caixa ser barata, a internet ser rápida, não sei o que lá, se na hora que eu preciso que o técnico chegue, eu não sei que o técnico chegue e o técnico não chega, então você interrompe a experiência. Então, às vezes, aquela pequena partículazinha interrompe a experiência inteira, e às vezes aquela partícula ali, ela pode acontecer num canal digital ou não, ela pode, sei lá, poderia vir uma mensagem, poderia não vir uma mensagem, poderia alguém ligar, poderia... Vou dar um exemplo besta do negócio que aconteceu hoje aqui comigo. Real. Eu comprei esse bagulho branco, tá aqui, que é um roteador novo que eu comprei aqui. Bonito. Da Hawaii, sei lá. E aí eu comprei para tentar melhorar a qualidade do Wi-Fi aqui na casa, porque não estava chegando Wi-Fi em todo lugar na casa. Aí eu comprei esse novo e eu comprei no Mercado Livre. E agora quando você compra uma parada que é meio cara, o Mercado Livre tem uma palavra-chave que você tem que falar pro cara quando ele chega. Muito doido. Você tem que falar uma palavra-chave pro cara. E a palavra-chave, eu vou falar, vou até me botar grande aqui para falar isso aí. Ó, opa! Flávio,
A palavra-chave que eu tinha que falar pro cara era erva. Juro, erva. Então, a hora que o cara do Mercado Livre chegou com um pacote, ele fala, qual a senha? Erva. Aí você fica... Ninguém parou pra pensar que poderia ter umas palavras que são gatilho e que eu não deveria falar essa palavra? Porque o cara chegou com um pacote, você... Erva. Aí o cara... Da boa. Da lata. Aí você fica... Tá. E o porteiro tá assim, né? Valeu, Daniel. O que é que chegou aí pra você, então? Ei, vamos chamar a polícia. Aí você fica... Cara, tudo isso faz parte da experiência, até pro lado divertido. Eu achei divertidíssimo. Foi uma palavra que eu não esqueci. Quando eu falei pra Flávia, eu falei assim, ó, você não acredita qual é a palavra? Erva. Ela deu risada, não preciso nem anotar. Então, aí, o quanto que isso é... né? Foi um acaso, não é acaso, alguém pensou a respeito. Mas não tinha nada a ver com o app, no sentido assim. Era uma lista de palavras que alguém associou e tinha a palavra erva no meio e você fica... que é? E tudo tem a ver com a experiência. Porque, tipo, se fosse minha avó e ela tivesse que falar a palavra erva, talvez ela não quisesse falar a palavra erva. Ela fala, eu não posso falar a palavra. Porque é uma palavra feia, eu não vou falar a palavra. E aí ela não ia. Aí a pessoa fala, então eu não posso te entregar o produto porque você não vai falar a palavra. Eu falo, mas é que a palavra me constrange, sei lá. Em termos de acessibilidade, e quem não sabe ler? E quem não sabe ler? Exato. Quem é cego, sei lá. Não, e se fosse uma palavra difícil de ser falada e que a pessoa realmente se constrangesse falando, igual aquele vídeo do YouTube lá. Tem a ver, então eu entendo o que você está falando, tem a ver com o bagulho de experiência. Quem que tá olhando isso aí? Se você levantar a mão falando, qual é a lista de palavras que vocês estão mandando para as pessoas? Porque eu queria ver. Não, é aleatório. Tudo, cara, tudo faz parte da história, tudo conta, tudo soma para a experiência, né? Tudo. E aí, mas aí a hora que o cara contratou o Flávio, que aí eu vou voltar no seu artigo, contratei você, que agora, que até a brincadeira que você faz no seu artigo então você não é o ex-designer, você não está sendo designer da experiência, você devia ser cosmetic designer, ou radio button designer. Né? Ou alguma coisa assim, porque na prática o que eu faço é radio button designer, as coisas. Eu dei vários nomes. Cadê? Vamos pegar os nomes. Eu falei, você pode ser o Business Experience Designer, que é quando você tenta resolver só os problemas do business sem entrevistar o usuário. Porque em alguns trabalhos, infelizmente por causa do tempo, acaba que a gente não tem tempo de entrevistar o usuário mesmo. E aí eu falo, caraca, se eu tenho usuário no nome, User Experience Designer, o quão injusto é eu nem perguntar para eles, né, ou validar aquela hipótese e tal. E eu criei essa outra aí também, a Usability and Heuristic Designer, que é o Designer. Que, porra, pra mim... É o Jacan. Aí você vê esse meme? Você sabe esse meme do Jacan? Sabe o que é o Jacan? Cara, é do Masterchef. Sei. O Masterchef, aí é o chefe francês, aí é um meme que ele vai abrir... Ele vai abrir o freezer do cara e a carne tá descongelada. E aí ele fica assim, ó... É isso aí. Mas, pô, tirando o peso e a responsabilidade ou a expectativa da experiência do usuário do meu título, cara, eu fico pelo menos confortado de saber que eu preciso só tomar conta da usabilidade e heurística. Show! Aquelas regrinhas lá do Jacob Nielsen, se tem feedback, se tem error prevention e por aí vai, prevenção de erros, né, e tal. Outra que eu pensei também cara, se tem um Product Owner, porra, então eu quero ser o Experience Owner. Eu quero tomar... E aí, o que eu pensei, eu já até propus isso para Sky, mas acho que eles não gostaram muito da ideia. Eu falei, cara, no modelo de agência, de publicidade, o diretor de criação, ele faz um par com o roteirista. Um par. E funciona. É a dupla de criação, né?
por que que eu não posso ser a dupla de criação do PO? Por que que o UX designer tem que receber as requisições do PO e eu ir fazer aquilo? Por que que eu não posso co-criar e testar e fazer experimentos antes daquilo virar um requerimento, sabe? Uma requisição. E aí isso me daria o título de Experience Owner, mas ainda assim é um pouco amplo, eu entendo. Mas eu vou até falar, eu achei legal essa parte, eu vou até puxar um gancho para esse pedaço. Mas será que não tem lugares ou modelos onde acontece isso? Porque isso que você falou, assim, eu já ouvi isso de algumas pessoas, que o papel do designer seria realmente fazer dupla. Eu acho que no Inspired, do Martin Kagan, ele fala alguma coisa disso no livro. Ele fala que o designer, não é só o designer, mas que os desenvolvedores também deveriam estar junto com o PO na hora de tomar essas decisões. Porque às vezes o PO vai tomar... Vou voltar até um capítulo, tá? Esse livrão aqui... Você leu esse, que é o... Deixa eu ver, vai ficar tudo cheio de luz, que não vai dar pra ler nada. Aí. Ah, cara, tá na minha tá sacola na de compras da Amazon. Então, depois... Porque assim, o que ele vai falar é assim, é um livro para PMs, para Product Managers, gerentes de produto. E aí ele até explica do PO no ponto de vista que um PO é um Product Manager específico do formato Scrum de trabalho. Então é o que ele atribui lá. Então especificamente no formato Scrum, você tem esse cara que é o representante da visão do produto. É isso que ele é, né? Tipo, que é por isso que você falou, tipo, é o owner, é o dono da visão do produto. E aí que em alguns casos você tem um cara que é Product Manager, é o gerente do produto. Às vezes é a mesma coisa, às vezes não é a mesma coisa. É isso que o cara fala no livro. Mas aí ele diz que existem 3 tipos, se eu não me engano, eram 3 tipos de PMs no ponto de vista dele. O PM técnico, PM engenheiro, que é o PM engenheiro, ele é engenheiro. Ele é da engenharia. Ele está ali para resolver problema técnico. Ele veio da área técnica e resolveu o problema tecnicamente. Tinha o PM Data, analista de dados, que ele veio do mundo da análise de dados, cientista de dados que virou PM. E aí ele vai sempre puxar o lado do produto para isso. E que tinha o terceiro tipo que era mais raro, que era o PM que era designer. E que era o PM que puxava as coisas para as causas humanas. É mais ou menos isso, tá? E aí é um negócio que é interessante pensar, porque assim, então, para um PM, aí ele fala isso que é para ter essa completude, Flávio, que é tipo, se você é um PM puramente de dado, você precisa ter um PM de implementação, ou um time de implementação mais forte, porque não é a sua praia. E se você é um PM da área de engenharia, você precisa ter alguém que é designer, porque não é a sua área. Então eu concordo muito com isso que você falou de fazer esses pares, cara. Porque se você puder sentar junto com a pessoa, eu vou dar... Gente, um monte de gente me critica no XNow porque às vezes eu falo mais do que o entrevistado. Mas eu falo pra caramba mesmo, viu, gente? Eu tô anotando aqui enquanto você tá falando. Eu vou fazer vários ganchos. Porque... Legal, isso eu gostei, que tá anotando. Mas quando você pega e fala... Tá, mas eu, como dono da experiência, ou responsável da experiência de algum jeito, se eu pudesse conversar com as pessoas um nível antes do problema, você quer que o seu aparelho que está na sua sala aumente o ganho do seu Wi-Fi, a pergunta que eu faria era, você acha que alguém não quer ter o Wi-Fi melhor? Todo mundo quer o Wi-Fi melhor, não quer? Quer. Por que raios você vai perguntar isso para alguém? Você não pode só aumentar o Wi-Fi de todo mundo e deixar para lá a conversa? E a pessoa falar, nossa, a minha internet com a Sky é tão mais rápida, nem sei por quê. Porque não me interessa, eu sou técnico. Cara, brilhante. Vou até anotar isso que eu vou falar isso com eles lá. Porque pra que perguntar uma coisa que a resposta é? Claro que eu quero. Você queria a sua internet mais rápida? Não. Por que não? Eu queria saber quem que fala que não. Perfeito. O que você falou, que eu acho interessante pra caramba, do engenheiro, do técnico de humanas, cara, tem algo, pelo menos em grandes empresas, que acontece muito, é que, isso são minhas observações, minhas teorias malucas, mas eu digo que eu sou um observador social, um voyeur do comportamento humano.
existem pessoas em grandes empresas que sabem muito. E elas, eu não sei se de propósito ou não, elas protegem um pouco a informação porque elas acham que vão ser valiosas desse jeito. Então, ó, quem que sabe mais desse limite técnico aqui? É aquele fulano ali. Porra, então o cara sabe pra caraca. E aí o cara controla essa informação ao invés de... E é o que eu acredito. O grande, para mim, o valor é quando você consegue transformar isso que é complexo em algo que todo mundo consegue entender e compartilhar. Porque aí você pode usar o do cérebro de outras pessoas da sua equipe ou do seu time, ou de fora do seu time, para entender aquilo e falar, porra, então isso aqui acontece por causa daquilo, porra, tem um negócio aqui que eu consigo ajudar e tal. Aí você descomplicou algo que era complexo só que tem algumas dessas pessoas, elas controlam demais a informação, achando que assim protege. Que aquilo as torna valiosa e protege. Então, e o design, o UX designer, o designer da experiência do usuário, e o designer em geral é muito visual, né? Então a gente, quer compartilhar, quer botar whiteboard no trabalho inteiro, fazer post-it para aqui e para lá. Fazer o famoso UX wall, né? Eu quero fazer um muro de UX. Assim, cara, e vários livros recomendam também que o que mais você tem que fazer é pegar os seus wireframes e pendurar na parede, porque numa dessas tem alguém passando e fala, quem que fez isso aqui? Porra, fui eu. Maneiro, pode trocar. Eu estou trabalhando com algo parecido e tal. E, cara, o que eu mais faço no meu trabalho é falar sobre o meu trabalho e conversar sobre essas coisas, porque numa dessas pequenices, numa dessas trocas de ideia, eu ouço o que você acabou de falar. Quem não quer uma internet melhor? O que eu não. E na minha cabeça, assim, claro, porra, que argumento maravilhoso, vou usar. Então, numa dessa, você desconstruindo o negócio e transformando aquilo mais simples, você consegue, dar valor para mais coisas. E eu acho que em grandes empresas, elas lutam ainda. Não é nem luta, porque ela nem sabe que isso acontece às vezes. Mas elas existem. Elas. Qual é a palavra, meu Deus do céu? Elas enfrentam esses problemas de sistemas legacy, que chama, né? Como é que chama? Legados. De sistemas antigos, mas também de pessoas com pensamentos antigos. Pessoas que, eu fiz isso aqui no Excel a vida inteira, por que eu tenho que usar o Miro? Fiz isso aqui no PowerPoint, eu nunca me esqueço, cara. Tinha uma ferramenta da Microsoft chamada Whiteboard, não fazia parte da ferramenta lá e tal. E aí foram falar lá com o chefão da Vodafone, quando eu trabalhava na Vodafone, que os designers estavam querendo usar um whiteboarding tool e ele não queria ceder por causa de privacidade e tal. Então a gente não tinha acesso a nada. Ele falou, não, mas a Microsoft dá um. Cara, era uma ferramenta que era uma tela branca que você podia desenhar com mouse, só. Você não podia colar nada, era só... Eu assim, cara... ele era alto, cara, CTO. Eu falei, não é possível que o cara falou um negócio desse. Em 2020, em 2019, o cara falou um negócio desse. Então, existem pessoas com esses pensamentos mais antigos e tal. E eu acho que aí entra um designer da experiência do usuário, pessoas que fazem esses cursos, que têm novas maneiras de pensar, vêm de campos diferentes, que gostam de falar, de se comunicar, de apresentar coisas, e começa a mostrar uma opção de coisa, e começa a falar da experiência em geral. E óbvio, se eu falar da experiência em geral, é óbvio que eu vou falar de áreas, de pessoas específicas. E eventualmente, eu vou falar do meu negócio, mas eu vou falar... E, cara, se eu não falar sempre com um sorriso no rosto e de uma maneira amigável e interessante, eu certamente vou causar tumulto nas áreas e nego depois vai chegar para mim, ou alguém vai chegar para mim em algum momento e falar, aquilo que você falou e tal, será que tem como a gente ver isso de outra forma? Será que a gente pode fazer uma reunião? Ou aquilo não dá para fazer, a gente tentou fazer há 2 anos atrás, esquece, nem dá para fazer. Sabe? Então, ainda existe... E isso que você falou, você até usou uma expressão antes, eu acho que não era quando a gente estava gravando, que era gatekeeper, né? Que não, acho que foi aqui, né? Enfim, gatekeeper, que é o porteiro, né? Daquilo. O Fabrício Teixeira botou num artigo no final do ano, falando... Era um artigo sobre isso, que a gente precisava de pessoas mais para colaborar e não só as pessoas quererem ser o gatekeeper daquilo. E no seu artigo você cita o Jerry Spool, que é um cara que fala muito
sobre isso de você manter as pessoas juntas para poder desenvolver e não querer ser o detentor daquilo. Quando a gente fala de design centrado no usuário, uma das coisas mais difíceis para as pessoas são as pessoas admitirem a humildade do que é você ser um designer centrado no usuário. Porque é uma profissão humilde. E as pessoas não têm essa humildade. Muita gente, eu conheço vários designers super... É horrível. Né? Mas, porque quando você tem essa humildade, você fala assim, tá, talvez a melhor coisa é eu, como designer, não fazer nada. Tipo, nessa coisa do botão de liga e desliga, você poderia querer ser o designer que fala, vamos fazer um app só de tunar essa internet, mano. A gente faz o app Sky Alta Boost. Com alta, e bota Alta Boost, que é pra ficar uma palavra de estrangeira em inglês. Alta Boost. Alta Boost. Ele pode controlar com a mão a velocidade da internet. Ele controla a velocidade da internet, aumenta e fala, caralho, mano. Aí ele bota no portfólio o case, o dia que eu fiz, uma tela mostrando a pessoa sofrendo com a internet. Antigamente a internet era muito melhor, mas com o Alta Boost a internet fica... E a pessoa fala, caramba, vou fazer isso, vai virar meu case, vou virar... E na verdade, e se a gente só deixasse transparente, simplesmente? Que é um transparente. É sim ou não? Sim ou não. Ou, né, transparente. Vem ligado. Descobrir um novo Alta Boost na sua rede. Você deseja ativá-lo? Sim. Mas aí a pessoa não quer, porque tem o bagulho do ego, tem o bagulho lá. E tem o gatekeeping. Tem o cara querer falar, não, mas eu tenho que preservar o design pra mim. E dá uma raiva. Eu tenho raiva do design que fica querendo preservar tudo. É muito... Cara, em grandes empresas ainda, existe... É muito difícil, primeiro, você quebrar o paradigma de não criar a solução. Primeiro, é muito difícil. Normalmente já vem 20 soluções. E aí depois vão procurar qual que é o problema mesmo, hein? A solução tá ali. E aí chamam a gente para... Você consegue dizer qual que é o problema que isso aqui resolve? E aí você tem que criar, sei lá, workshops para entender que problema que aquilo resolve. Isso é muito comum, né, mano? Porra, é muito comum. E a palavra que você usa é muito bonita, né? A questão da humildade, porque é você não criar nenhuma solução e você co-criar numa sessão com usuários. Cara, se você tivesse que ter uma experiência X, qual é a sua expectativa? Como é que você esperaria que isso aqui acontecesse para você? Como é que, no seu dia a dia, como é que isso aqui se encaixa? E você começar a partir do zero mesmo, assim, você dizer lá para o seu chefe, falar, eu realmente, não dizer que você não tem uma ideia, lógico, todo mundo tem ideia, mas você aceitar o fato de que naquele momento você não vai dar nenhuma solução, não vai criar nada enquanto você não trocar uma ideia com usuários. Mas isso que o negócio que é difícil mesmo você fazer esse pulo, né, cara? Tipo, a gente tem vou tentar lembrar a frase. Assim, tem um livro do Norman. O Norman é maravilhoso e o Norman só é conhecido por causa de um livro e ele tem N livros. Ele é muito bom. E ele tem um livro que é Coisas que deixam a gente esperto. Things that make us smart. Vou falar com o meu inglês aqui, brasileiro. Things that make us smart. Tá bom. E aí ele fala no livro, ele fala que o mote, que o slogan da Feira do Futuro de 1920 e 30... Eu vou falar tudo errado, tá, gente? Me critica aí depois nos seus haters. Ele fala que era a ciência descobre, a indústria faz, o homem se conforma. Que isso era o mote de grande parte da indústria automobilística de produto durante 50 anos, a década de 1950 até, sei lá, antes de 1940 até... Que era a ciência descobre, a indústria faz e o homem se adapta. Era se conforma, você se adapta, é melhor. Eu fiz isso, você que se adapte. E que o mote do design centrado no usuário era você descobre com as pessoas, a ciência pesquise e a indústria faça. Pô, maravilhoso. Mas é totalmente invertido. Qual é o problema que você tem? Baseado no problema que você tem, a ciência pesquisa e a indústria faz. E não o contrário. Só que durante 60 anos foi isso, sacou?
Tipo, é foda isso aí. Você sente Isso mais? é maravilhoso. Eu tenho tido muita conversa, eu tenho grandes amigos que viraram profissionais assim super bem-sucedidos, dois na Petrobras e um no campo da propriedade intelectual. É um advogado top, no mundo até, não só no Brasil. E aí a gente fica conversando muito sobre... e cada um está, enfim, Petrobras, né? Modelo de como é que se fala? De concurso, e ele empresa privada e tal, tendo alcance em outras empresas, mas trabalhando com grandes marcas. Então ele tem um conhecimento assim de outras empresas. E a gente fala muito assim como que existe um gap geracional, ou uma maneira de pensar geracional, e me faz lembrar dos meus tios, cara, e até do meu pai mesmo, que falava, não, é assim que é e acabou, é assim que eu faço. É aquela galera que fez um negócio lá e tem que ser, e se quiser compra, se não quiser não compra, o problema não é meu, o problema é de quem não quer comprar. E tal, eu não sei se é geracional, da maneira de pensar, ou por que a gente mudou, se é a internet que fez a gente pensar diferente, que tudo é possível, né? Hoje em dia, porra, aquilo que a gente estava falando no início, o cara é arquiteto, pode ser designer de UX? Pode ser, show, estuda, não tem problema nenhum. A minha esposa trabalhava no consulado americano e agora aqui em Londres estudou para virar personal stylist e está trabalhando. Que da hora, que da hora. E tal, trabalhando com moda e tal. E não existe mais aquele carreirista de 30, 40 anos que só fazia aquela coisa daquele jeito. Tudo é possível. E eu acho que você ter você ter pelo menos o mindset da predisposição ao desconhecido, de você aceitar que talvez aquilo que você saiba amanhã pode já não ser mais a verdade, e que tudo é uma iteração, né? Tudo é uma versão. Porra, quantas que a Apple já não fez, cara? Desde o primeiro iPhone até o que a gente tem hoje, o Google, a quantidade de coisa que tem. Teve um dia que eu tava cheio de aba aqui. Aí eu falei, cara, não é possível. Será que se eu selecionar essas abas e puxar, o Google Chrome vai entender que ele vai organizar tudo para mim num outro browser? E pior que faz, cara. Se você selecionar 10 e puxar, ele cria um novo browser com as 10 abas que você... Sabe, umas coisas assim que eu nem queria, mas só porque eu tentei fazer o negócio é possível. Alguém pensou antes de eu querer o treco. Então... muito louco, né? É muito louco. Um passo à frente ali, né? Mas de um problema real, né? Que é falar, puta merda, eu vou perder minhas abas, por exemplo. Não é um problema imaginário. Sabe, tipo, você perder suas abas sem querer é um puta do problema. Quando o meu computador às vezes travava e eu perdia minhas abas, eu ficava louco. Então eu falava, nossa, tinha que ter um jeito de eu não perder minhas abas. E tem, né? Por exemplo, isso daí, separar. E pensa de onde deve ter vindo, né? Pensando em criatividade e tal, em combinar coisas, você está predisposto ao desconhecido e querer combinar novas coisas. Cara, o que é o Shift quando você clica com Control ou Command, Shift e tal? Você seleciona e vai selecionando várias coisas juntas. É a mesma coisa, você seleciona 10 abas. É segurando Shift ou Command? Command. Vai fechar a aba aqui e sair da nossa conversa, hein, mano? Calma aí. Faz isso agora, faz isso depois. Eu tô no Mac, mas se você segurar o Command e clicar em várias abas e você puxar a aba para baixo, ele cria um novo browser com aquelas abas que você criou. É maravilhoso. Nunca pensei que isso pudesse ter, mas tem. Então, não sabia, ó. Descobri agora. Não, ainda tem o Google Chrome, criou pastinhas para abas, cara. Se você selecionar 2 abas e clicar para a direita, você tem Add Tabs to New Group. Você cria um grupo para as suas abas. É maravilhoso. Rapaz. Nossa, vivendo e aprendendo mesmo. Porque eu uso um negócio chamado OneTab, que é para controlar. Porque às vezes eu quero salvar as abas para não perder. Olha Chrome aí. Tá sagaz já. E aí que tá. De onde veio isso? Veio de gente lá dentro pensando igual maluco. Caraca, qual é a próxima inovação que a gente precisa pensar? As abas. É conversando, cara. É trocando ideia. É ouvindo. É pegando. Tem uma frase maravilhosa. Caraca, eu vou esquecer o nome de quem é. Eu adoro frase. É o Larry King, lembrei. O entrevistador, né? Cara, ele falou uma frase... Faleceu no final do ano, né? Acho que foi ele morreu, coitado. Eu também tava bem velhinho, mas, enfim, não que você... Bom, enfim, tava bem velhinho. Mas ele falou assim, eu nunca aprendi nada falando. Eu falei, caraca, que parada maneira, cara. E é verdade. Que bonito, né? Eu vi essa frase, Porra, é maravilhoso. O quão humilde é isso, né? É sobre você receber.
Nossa, ele tá indo longe do artigo, hein? Como Não, é que a gente vai... eu fico muito pensando nisso aí que você falou, porque eu sei que eu falo pra caramba, então às vezes eu fico pensando. Ó, eu peguei até aqui, achei a frase oficial lá do livro, ó. A ciência encontra, a indústria aplica e o homem se conforma. Você traduziria assim isso? Você que Sim, está aí na gringa, é isso, né? sim, sim. E aí A ele fala que ciência... que o mote novo seria as pessoas propõem, a ciência estuda e a tecnologia se conforme. A tecnologia que se ela curve, cai né? no... conforme pode ser, cai dentro de um... Se Ela entra... ajusta. se ajusta, exato. Eu acho que se ajusta seria uma boa, porque, tipo, a ciência encontra, a indústria aplica e o homem se ajusta. E aí as pessoas propõem, a ciência estuda e a tecnologia que se ajuste. É tipo isso. Esse livro, cara, esse livro é sensacional, viu, aliás? Qual é a capinha dele? Deixa eu ver. Deixa eu pegar a capa, como é que volta pra capa? Ele cita até o Brave New World. Já leu esse aí, Eu Brave New adoro. World? Esse livro é maravilhoso, esse livro é muito bom. É um dos melhores livros dele. Aldous Huxley. Deixa eu voltar pra Mas cá. é loucão, né? De pensar que o cara escreveu foi o quê? 1940? Aquela frase lá é uma frase de 1930 e pouco, da feira de 30. Esse livro do Norman deve ser de 90 e pouco. 93, Nossa, ó. pô, 93. maravilhoso, vou dar uma olhada. Cara, tem um livro. Ele é muito bom esse livro, viu? É muito bom. Tem um livro muito Esse aqui, ó, legal, a capa. antigo. Esse aqui, cara. É difícil. Gente, ó, se você tá assistindo, é a hora de você dar o like, curtir o canal, mandar para as pessoas isso daqui. E você queria estar participando aqui na próxima vez, eu e o Flávio vamos fazer ao vivo para a gente conversar. Já tá 1 hora já trocando ideia. Já tá 1 hora. Tô falando isso porque deu 1 hora, então queremos os likes. Agora a gente vai conversar, ele veio me mostrar o livro dele, vai pegar água, foi embora. Não, Foi embora, ele não cara, aguenta a mais. bateria agora que eu vi dá 7%. Mas já que estamos nos livros, eu amo ler também. Esse aqui, cara, você já ouviu falar nesse? Não, Users Not Customers. Muito bom, hein? Tem a Huge, é uma empresa, tem no Brasil até. Esse cara é o Aaron Shapiro, ele é o CEO da Huge no mundo. E, cara, é um livro, é engraçado ler esse livro, porque é de 2011, é que você mencionou 94, eu me lembrei desse livro. É um livro de 2011, e é engraçado porque ele fala de todas as empresas da tecnologia que vingaram, tipo Facebook, né? Nem sei se ele fala Netflix, ele fala muito da Netflix, do Facebook e da Amazon, como se fossem Zappos, como se fosse assim, essa pequena startup, 2011 ainda, e hoje em dia, sabendo, né, lendo o livro, é um livro bem legal, cara, fala desse conceito de users, que são seus usuários e não mais os seus clientes, aquele cara que entra na sua loja só, como é que você cria uma relação e tal, é muito maneiro. Isso é muito louco, né? Porque o livro das Zappos fez bastante sucesso, né? Que era... Como é que chamava o livro das Zappos? Era... O CEO faleceu também no ano passado, né? Sim. Ex-CEO, né? Ele tinha saído da empresa. Sim. Eu não lembro o nome do livro. Eu li o livro, mas eu não lembro o nome. Outstanding User Experience, eu não lembro. De experiência. Vê se isso aqui não tem a ver com a experiência. Esse exemplo aqui eu uso direto. Ele estava falando de uma loja de fralda, uma loja que vendia fralda, diapers.com, que acho que a Amazon comprou, a Procter & Gamble comprou, na verdade. E aí, um dos engenheiros lá criou um algoritmo para determinar o modo mais eficiente de empacotar fraldas. E aí, a precisão que eles conseguiram encaixar... A fralda é quase com um retângulo, né, que vem na caixa. A precisão que eles conseguiram encontrar na caixa para encaixar a fralda fez eles... não é salvar, fez eles economizarem $1 por entrega. E aí fala, ou 1% em média... enfim, $1 por entrega. E aí, cadê o valor total? Aí não dá o valor total agora, mas ele falou que no final do ano era papo de, tipo, milhões. Esse $1 em cada entrega que eles economizavam, cara, era papo de milhões. Então, foi feito por um designer da experiência do usuário? É um designer da experiência do usuário que deveria ter pensado nisso? A expectativa de uma grande empresa é que um designer da experiência do usuário resolva esse tipo de problema? Enfim. Cara, eu achei. Por isso que eu achei muito legal o negócio hoje. Porque assim, eu já conversei isso com várias pessoas. Eu conversei hoje com um amigo. Eu conversei na semana passada. E eu falo muito isso que quando a gente é mais sênior trabalhando com design, a gente tem muitas camadas, né? Então você tem muitas camadas. É o que você falou, você trouxe camadas suas da época que você era um criador de conteúdo e que ouvia uma audiência enorme falando com você
a respeito de o que funciona, o que não funciona, será qual é o limite do que eu posso fazer. Então você ouvia diretamente isso para você criar teu conteúdo e você trouxe esse conhecimento para o que você faz. Assim como eu trabalhei com o PM, o Alisson, que ele era maravilhoso e ele era analista de call center, ele atendia o telefone das pessoas. Então ele trouxe uma bagagem daquilo lá gigante. Trouxe uma bagagem gigante. E eu conversando com isso de quantas das coisas da nossa própria bagagem são o que é o design. E eu falo isso do Daniel, assim, agora é um momento semi-egocêntrico. Assim. Eu não sei o quanto das coisas que eu faço são o design. Porque tudo que eu faço como designer, eu acho que é design. Entendeu? Porque eu sou um designer. Então tudo que eu faço, eu acho que eu estou sendo designer fazendo. E às vezes eu não sei se eu estou. Eu já ouvi um conhecido falando, isso aí que você está fazendo é PM que faz. E eu... Sabe? Ou então isso aí é o seu lado empresário que está falando. Caramba, eu achava que era o meu lado designer falando. Então eu tô falando realzão. Então quando eu penso, será que eu tinha que estar olhando isso igual você está falando? A minha resposta, do Daniel, eu tinha que estar olhando isso. A pergunta que eu faria, você até termina o seu texto falando de uma pergunta, se não sou eu que estou olhando, quem que é? Que eu acho que essa, né, se eu não sou eu que estou olhando isso, quem é que está olhando isso daí? Alguém tem que estar olhando, porque daí eu posso dormir tranquilo que não sou eu. Sim. Dá um alívio, né? Maravilhoso. Você mencionou lá o analista de call center, também é outra. São pessoas, na experiência, que passam todo dia, day in, day out, que a gente fala aqui, né? Porra, entra dia, sai dia, estão os caras lá falando o dia inteiro, ouvindo, e aí eles seguem um manual que alguém escreveu também, que não é o design da experiência do usuário, e aí ouve aquilo, não sei o que, e documenta, e tagueia lá as calls e tal, e cara, cai num dashboard que alguém lê, e tem lá os KPIs que eles têm que atingir para reduzir aquilo, e aí cai para o time lá de Digital Service, que eles têm que deflect call, eles têm que repassar, eles têm que proteger aquele negócio, né? Deflect, como é que é? Tipo, rebater, essa é a palavra. Eles têm que rebater o número de calls. Ou seja, uma grande empresa, olha que loucura, cria um time para rebater o número de calls, aí elas têm que criar coisas, chatbots, melhores páginas de conteúdo, FAQ, artigos na internet, para que as pessoas liguem menos. E aí, quando eu começo a conversar com essas pessoas, como eu falei, eu gosto de falar com todo mundo, e as primeiras, sempre quando eu entro em uma empresa nova, é saber quem que são os agentes que falam no telefone, quem que são os chefes e tal. E eu, conversando com essas pessoas, eu falo, vocês falam com as pessoas que criam as novas jornadas? Porque eu tô designing as novas jornadas. Você sabe quais são essas jornadas? Porque isso vai certamente dar ligação para você em algum momento. Aí ela falou assim para mim, uma delas, né? Ela falou, vocês, é como se vocês como se vocês criassem 90% e eu fico com os 10% que é só atender ligação. E aí mexeu com o meu coração, eu falei, caraca, vou tentar ajudar você. E aí é aquilo assim, numa grande empresa, quem é responsável por fazer esse elo, essa conexão? E, cara, se não tem, então muda o nome do UX designer, porque ele pode ser essa pessoa. Esse analista da experiência. Olha, até interessante, hein? Analista. Não tem lá, vamos fazer um edit lá no Medium lá. Experience Analyst. Então, mas isso que você falou é muito importante, cara, porque eu já fui uma vez numa consultoria de uma empresa aqui em Campinas, que a parte era uma empresa B2B, então eles tinham poucos analistas de call center e analistas de suporte, então era interno. Eu tô falando isso porque vários não são internos, às vezes tem um call center fora, um site inteiro com 3 mil pessoas. E era interno. Então eu fui lá conversar, falei, é interno? Deixa eu ir lá conversar, eu quero ver como é que as pessoas trabalham. Eu fui lá, oi, tudo bem. Aí o cara falou, esse aqui é o Daniel, ele trabalha com design, com o X, né? E aí eu perguntei, como que você faz? Assim, no meu dia a dia eu fico olhando isso daqui, porque quando alguma coisa dá errado, isso daqui fica vermelho, para proteger lá os dados do cliente, isso aqui fica vermelho, e quando isso aqui fica vermelho, eu sei que vão me telefonar. Então ela ficava lá acompanhando um dashboard para saber que momento que ela tinha que estar mais preparada para as ligações. E eu sei que se esses 4 ficarem vermelhos,
Aí eu tô lascado porque vai muita gente telefonar. Então eu ficava, tá, que louco. E se isso daqui você não tivesse que apertar pra saber que ele tá vermelho, ele só ficasse vermelho aqui em cima na barrinha, não te ajudava? Nossa, ajudava pra caramba. Aí o cara anotou assim, né? Ele anotou, chamava André. O André anotou. E aí ela falou assim: ninguém nunca veio aqui falar comigo. Caraca, dói ou não dói? Cara, não dói no peito, cara? Porra, dói, no peito. cara. Dói. Ninguém nunca veio aqui. E tem aqui tá começando assim, eu já fui até no Meetup só sobre isso, chama Employee Experience, que é só sobre a experiência do funcionário. E é você fazer o UX para dentro. É exatamente esse tipo de trabalho, assim. Procura, cara, que eu acho que vai ser interessante até pro Trump. Tem uma conferência online de Agent Experience, que é a experiência do atendente específico. Ah, maneiro. Eu uma vez, sei lá como, sem querer, eu caí nisso e fiquei assistindo. E aí o cara falando lá de um monte de coisa da experiência específica do atendente, de como é a experiência das pessoas atendentes. Aí você fala, cara, é muito... Então, são as pessoas... Pega, sei lá, uma loja. Porra, de repente pode ter lá 20 designers de UX trabalhando no e-commerce digital da loja. Cara, custa passar um dia inteiro dentro de uma loja, se tem uma loja de verdade, né? Pega uma Headley, pega uma, sei lá, Casas Bahia. Cara, passa um dia... Não vem falar essas lojas que não tem no Brasil. Headley. O que é Headley? Pô, tem no Rio? De Londres, cara. O que é Headley? Não. Eu gostava de comprar lá. É uma loja de surf lá do Rio. Ah, você é surfista, né, cara? Casas Bahia. Casas Bahia. Renner. Isso. Magazine Luiza, pronto, que é super altamente... Super é top, né, em termos de UX e tal. Cara, passa um dia, eu tenho certeza que tem mais designer da experiência do usuário trabalhando no time digital do que no time físico, real. Cara, passa um dia, vai na loja, fala com quem atende o cliente todo santo dia. O que o cliente vem perguntar? O que ele não pergunta? O que ele gostaria de saber? Você como atendente, você gostaria de ter alguma coisa na sua mão melhor preparado para poder atender aquela pessoa? Sei lá, você mudaria a loja para outro formato? Você faria isso, aquilo? Cara, a quantidade de feedback que você ganha quando você começa a co-criar com pessoas é um negócio assim maravilhoso. Você de vez em quando escuta cada uma, que é um negócio maravilhoso. É maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Para finalmente aqui para as conclusões. E aí no seu artigo você citou dois autores que são muito importantes para a gente, que é o Cooper e o Jerry Spool. E o Jerry Spool tem uma coisa que ele fala muito lá no... Como é que é? Leaders of Awesome? Que eu não lembro o nome. Leaders of Awesomeness. Leader of Awesomeness. Awesomeness. Essa palavra é muito boa, porque a palavra awe, que é uma palavra que a gente quase não traduz, que é algo ser fantástico, algo ser... Vem de awesome. Que vem de awe. E uma vez eu estava lendo o livro e falava a palavra awe. Eu falei, que palavra é essa? Eu nunca vi essa palavra. Aí eu falei, tá, é o que deriva a palavra awesome. Ah, legal, é o espanto. E aí era espanto, eu acho que era espanto, o espanto. É espantoso. Espantoso, muito espantoso. E ele tem uma coisa que ele fala muito, que é saia do escritório. Saia do escritório. Então, parece que toda a palestra dele é saia do escritório. Se você é o designer e está no escritório, saia do escritório. Vai lá ver. Claro que agora a gente está numa pandemia, não saia de casa. Fique em casa, põe a máscara, máscaras boas, as N95, lava bem a mão, não vai para as aglomerações, deixa para lá. Mas quando puder, saia, vai ver o que é a parada acontecendo. É muito importante. E concluindo então, já que você pediu para concluir, e isso é importante porque, sendo o designer da experiência do usuário, cara, se você trabalha no escritório, sentado na sua cadeira, 90% do tempo, tem alguma coisa errada se no teu título tem a experiência. Eu tenho certeza que a experiência não é só no computadorzinho que você trabalha, tem você ouvir, você participar de reuniões ou criar workshops, think shops, conversar com pessoas e clientes e usuários e tal. E o que me faz pensar, que é um dos pontos do artigo também, é que, será que então UX não é só sobre o título, mas é o processo? Tipo, inclusive é o próximo artigo que eu gostaria de escrever, ou talvez até um livro, caso eu consiga documentar tudo bem, como eu espero que eu consiga. Mas é que, talvez UX seja como Agile hoje em dia. Tá em algum... mais um mindset do que aqui, né?
Isso. E se UX for o processo? E se UX for como se fosse agile? É uma metodologia. Você usa a palavra para resumir todos os pontos de contato com o usuário e o business na experiência. É uma maneira, ao invés de você ter que falar, não, todos os touch points do user e do business, não, é a UX, é a experiência do usuário. Pô, show. E aí dentro do processo de UX, você tem metodologias, você tem o designer da interação, você tem o designer de interface, você tem o visual designer, você tem o arquiteto, você tem, você tem o business analyst, o UX analyst, você tem researchers e por aí vai. E é por isso, é por esse caminho que eu estou começando a ver. Não sei se a Sky vai aceitar o meu pitch, mas eu vou tentar ainda puxar esse barco lá para frente para mostrar para eles, talvez o UX seja o processo e não o job title. Eu fico pensando nisso mesmo, e de novo é aquela questão da substituição mesmo da palavra que a gente estava falando, igual da palavra design quando a gente começou, que o design às vezes é substituto para outras, e o UX também é substituto para outras coisas. Eu, do ponto de vista de business da minha própria empresa, quando a gente recebeu esse presente da palavra UX, que vai ter confusão, vai ter gente falando o X não é isso, o X é aquilo, eu vou gravar um vídeo falando o X é aquilo. Para os clientes, o X é 1 milhão de coisas. Que para mim faz sentido que essas coisas são, porque eu vou perguntar, eu vou falar, você quis dizer o wireframe, igual você mesmo fala. Mas eu entendi, então é um puxador de assunto muito bom para englobar pontapés iniciais de discussão. Então, se eu me falar assim, o que a gente precisa fazer é aplicar um UX aqui, eu tô falando porque assim, não é uma coisa que eu gosto. Eu falo, não, o que você quer dizer é duplo diamante, por exemplo, porque eu vou pensar no duplo diamante. Design assim como você fala, aplicar metodologias ágeis. Scrum. Ninguém fala assim, né? Sim. A gente fala, vamos ser ágil. Exato. Entretanto, é um processo, é um framework, né? É um mindssetzão, né? Exato. É um resumo de um entendimento, assim, de um acordo, né? A sua empresa é ágil? Então tá, show. Ela segue os princípios de UX? Sim. Sim. Maneiro. Sim, entendeu? É uma maneira de... Sei lá, é muito novo, assim. Da mesma forma eu penso assim, caraca, Flávio, você vai matar a sua profissão. Agora que eu virei isso, eu não vou mais ser. E é uma síndrome do impostor ferrado. Toda hora eu penso, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito angustiante saber que eu carrego um título da experiência do usuário e não tomo conta da experiência do usuário. É extremamente angustiante e frustrante. Então, eu tenho certeza que não só para mim, como para muitos praticantes de UX, deve acontecer a mesma coisa. Tanto é que quando eu escrevi o artigo, a repercussão foi mais positiva do que negativa, até o que me surpreendeu. Eu achei que fosse dar uma porrada, assim. Então, talvez tenha alguma coisa aí a mais que a gente possa continuar investigando e conversando. E o que eu espero tentar fazer em breve no futuro. Eu acho que é importante trazer essas discussões sempre, porque não é uma coisa que está restrita ao universo de Londres ou está restrita ao universo da Sky. Ela envolve todo mundo, em um monte de lugar. Então, vai ter empresas que vão falar, eu quero criar um departamento de UX. Vão ter empresas que não vão ter um departamento de UX, elas vão ter o UX como cultura e o departamento é de design. Ou então... A Microsoft está fazendo isso. Eu acho que é muito louco. No finalzinho do meu artigo, foi um cara lá, eu não citei o nome dele, que eu não sabia se eu podia, mas aqui eu vou porque é em português, acho que eles não vão ver esse vídeo, então tô de boa. Mas foi o VP da Microsoft, bateu um papo com a gente lá e tal, que era amigo de um dos diretores lá da Sky, e aí o cara, perguntaram para ele como é que ele via o X e tal, e UI designers, e ele falou, cara, a gente tirou os títulos. Aí ele falou, o nosso título é só designer. A gente não usa industrial designer ou interaction designer. Ele falou, porque nós temos flavors, sabores diferentes. Ele fala, nós conversamos, nós nos intitulamos product makers, fazedores de produtos. Como o Jared Spool fala, ele é um maker of awesomeness. É o título dele, né? É um criador de coisas maneiras. Aí ele fala, a ideia é dissolver os silos, né? Essas áreas que são criadas em grandes empresas, como
nas que eu trabalhei, que fazem com que você acaba virando um especialista daquela única coisa. Nós estamos tentando nos afastar dessa maneira de falar, dessa língua de UX ou de carreiras específicas, para ter um vocabulário em comum com toda a empresa. E eu falei, cara, tá aí, o VP da Microsoft, a Microsoft tem criado uns produtos bem maneiros recentemente. Tem. Então, com essa cultura maneira de se livrar de títulos especialistas, e ele fala, eu sei quem é melhor em wireframe, eu sei quem é melhor em prototype, eu sei quem é melhor em industrial designer, então eu consigo trazer essas pessoas para o meu time baseado em necessidade, e não assim, porque aquele fulano é industrial designer, é só ele que pode fazer tal coisa. É uma maneira de pensar também que eu achei bem interessante. E é uma maneira de pensar que tem um pouco a ver também com o próprio da questão do manifesto ágil das aplicações, como por exemplo no Scrum, que fala que o que existe é o time de desenvolvimento. Sim, perfeito. O time de desenvolvimento tem um designer também, mas ele é um time de desenvolvimento. Estamos aqui para desenvolver o produto. Então, sim. Que aí tem a coisa, lógico, que você vai pensar, não, mas também tem o time de pesquisa, que é a parte, mas que algumas empresas é separado, P&D, sei lá o quê. Mas eu achei muito massa. Cara, vou falar o seguinte, eu adoraria ficar conversando com você um tempão, eu estou me divertindo muito, eu estou achando ótimo, as pessoas que estão assistindo vão clicar no like, vocês sabem que eu desligo as monetizações dos meus vídeos, porque senão ficar pulando propaganda a cada 2 minutos é um saco. Então, muito obrigado para você que assistiu, curte, eu vou colocar os contatos do Flávio aqui no comentário aqui. Eu vou fixar um comentário e vou botar na descrição. Vou convidar ele também para a gente conversar de outras coisas, porque eu acho que foi muito legal bater esse papo. Então acho que a gente pode conversar. Mandem sugestões de assunto. Carreira fora, produzir coisa para TV. Livro, sites de humor que morreram. Época do o Mortadela era melhor do que Caraca, essa discussão boa, Kibar ou não Kibar, lembra dessa? Kibar ou não Kibar? Nossa. Jacaré Banguela, a gente termina fazendo o símbolo do Jacaré Banguela. Eu passava horas. Tinha o Jesus Me Chicoteia. Você lembra desse? Sim. Tinha todos morreram, cara. Todos os blogs afundaram. Que então são vamos deixar a hashtag saudade dos blogs de humor. Agora só Charges está resistindo ali ainda. Agora é meme no Instagram, né? Meme no Instagram. Do mesmo jeito que todo mundo pode ser designer, todo mundo agora pode ser um criador de conteúdo de humor. É quase tão angustiante quanto a carreira de designer, em certas maneiras. Eu imagino. Cara, eu adorei. Flávio, brigadíssimo pelo bate-papo, cara. Eu tenho certeza que o pessoal adorou. Eu vou falar pra galera ler ali o artigo e fazer uma pressão pra você botar aquilo lá em português quando der tempo. Aí para o pessoal ler. Se não, bota o translate, gente. Vai traduzir um monte de palavra tudo errado lá, porque tem palavra que a gente fala em inglês. Vai ficar tudo traduzido. Mas, não, vou tentar. E Daniel, do meu lado foi maneiro demais, cara. Obrigado pelo convite, por ter sido generoso com o seu tempo, quase 1h30. A galera também ter assistido até agora. Espero que tenha sido valioso. E caso não tenha sido, diga o motivo, porque a gente pode melhorar. Tudo é uma interação, né? Tudo é uma iteração. Faz parte do processo de design, querer entender o lado de vocês também. E sintam-se à vontade para conectar no LinkedIn, desde que coloquem lá uma mensagenzinha, não custa nada, né? Fala, vi lá teu vídeo no UX Now e tal. Manda uma mensagem, gente. Vamos pensar em umas mensagens. Se você assistiu esse vídeo até agora, no final, e você adicionar... Herói. Flávio, vamos pensar numa mensagem assim. Erva. Só manda isso lá, que eu já conecto na hora. Erva. Aí vai falar, o quê? É isso mesmo. Gente, brigadíssimo. Tchau, dá like aí, curte as coisas e a gente se vê por aí no próximo vídeo. Em té. Com prazer. Obrigado. Erva. Hashtag.